Meu nome é Renato Araújo, sou consultor em arte africana e tenho trabalhado como curador também, pesquisador há alguns anos. E gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito de algumas obras de arte africana que fazem parte aqui do acervo do ARV. A arte africana remete a muitas coisas, né? São vários tipos de objetos diferentes que vão desde máscaras, esculturas, objetos do cotidiano, implementos agrícolas, às vezes até armas são incluídas dentro desse grande termo, grande universo chamado arte africana. São objetos utilizados dentro de um contexto mais contemporâneo, mas eles remetem a objetos que são objetos mais antigos. A arte africana ela se desenvolveu ao longo de milhares de anos, né, pelos povos da África subsaariana, são aqueles povos que vivem abaixo da linha do Saara, né? Esses objetos, dentro do seu próprio contexto de uso, né, as sociedades foram se desenvolvendo e criaram ali vários contextos diferentes para organizar a sociedade e utilizavam esses objetos. Então, por exemplo, uma máscara pode ser utilizada dentro de um contexto ritualístico. Então, tem uma série de conceitos culturais que são transmitidos de geração em geração e esses conceitos são transmitidos também pelo uso de máscaras. Por quê? Essas máscaras, elas têm sempre algum significado. A forma dela, as suas cores, né, o tipo de material utilizado, são todos os elementos que compõem um pouco essa chamada arte africana, porque a arte africana, por mais que ela seja um grande mistério, ela também é uma forma de transmitir conceitos, transmitir culturas, transmitir algum tipo de comunicação. Essa comunicação, em geral, é uma comunicação que passa dos mais velhos para os mais novos, então tem a ver um pouco com a história social dos povos africanos, tem a ver um pouco com a própria memória cultural que eles têm, né? As suas heranças, né, pretéritas, as suas heranças antigas, né? A ideia de que o ancestral, o mais antigo, é aquele que tem mais força, tem mais poder, né? Na cultura africana, em várias culturas africanas em geral, a ideia de que o mais velho tem um poder é uma coisa muito forte. Então, muitas máscaras, elas se remetem justamente à ancestralidade. Por exemplo, o grupo chamado Yorubano, né, o grupo Yorubá da Nigéria, eles acreditam que o mais velho ele tem mais potência, mais força, né? Essa força, que é a chamada força vital, é algo que todos nós temos, né? Desde os mais novos até os mais velhos, todos nós temos. No entanto, alguns têm mais força do que outros. Algo bastante interessante, que tem muito a ver conosco no Brasil, essa força vital, para os iorubanos, é chamada axé, né? O termo axé significa força vital. Nós todos temos força vital, as folhas, as águas, as pedras, todos têm força vital. No entanto, aquelas figuras mais antigas, as pessoas que foram divinizadas, elas existiram, algumas delas existiram realmente no nosso meio aqui, né? E acabaram sendo divinizadas depois da morte. E essas são as figuras veneradas e tratadas como divindades, né? E essas seriam aquelas que teriam maior axé, né? Maior força vital. Então, com o objetivo de fazer com que haja uma ligação entre esse mundo aqui, o mundo dos vivos, com o mundo dos mortos, se utiliza alguns tipos de objetos. Alguns deles são máscaras, outros são esculturas e vários outros tipos de objetos para fazer justamente essa ligação com o mundo ancestral, com o mundo que veio antes de nós. Algo interessante do ponto de vista de uma outra cultura, chamada cultura Bakongo, e vários outros povos também de tradição chamada Banta, ou tradição Bantu, também remetem a essa questão da ancestralidade. Um dos aspectos em comum que os povos Bantu têm do ponto de vista da ancestralidade, e que às vezes se remetem também a outros povos mais da África Ocidental Africana, a ideia da cor branca utilizada nos objetos. Alguns objetos eles carregam a cor branca com o objetivo de fazer uma ligação com o mundo ancestral. Então a gente tem um paralelo do mundo preto e do mundo branco. Por exemplo, nas regiões centrais de culturas Banta, os Nganga, que são os sacerdotes, eles pintam ao redor dos olhos de branco para fazer uma associação com o mundo ancestral. E isso é bastante interessante, que dá uma compreensão que remete também à noção de que o sacerdote seria aquele que conseguiria ter uma visão do mundo ancestral maior do que a dos outros. E muitas vezes as pessoas acabam achando curioso ou diferente, né? Que as formas dos objetos africanos não são muito ligadas, não são tão idênticas ao mundo real.
Então, por exemplo, você tem um olho, às vezes eles representarem um olho pequenininho, como a gente tem, às vezes um olho grandão, né? Dá a impressão que é um olho que é de um monstro ou de algum tipo de figura mitológica. Na verdade, o objetivo disso é tentar explicitar aquele aspecto que é bastante importante para a máscara. Então, se o Inganga ou se o sacerdote ele possui de fato uma capacidade visual muito grande, consegue enxergar para além desse mundo dos livros, consegue enxergar, por exemplo, algumas das mensagens, né, vindas do mundo dos mortos, vindas dos ancestrais, então na máscara aquilo vai ficar exagerado. É uma espécie de licença poética que o artista tem para poder mostrar a força que aquela parte da máscara, ou aquela parte daquele objeto detém. Então, por exemplo, algumas esculturas que têm um umbigo muito grande, pontiagudo, ou uma barriga grande, é uma referência ancestral porque todos nós, seres humanos, estivemos ligados a nossas mães pela barriga. E as nossas mães, nossos pais também estiveram ligados às suas mães pela barriga, por meio do umbigo. Então nós temos uma ligação umbilical com os nossos ancestrais. É uma linha reta que sai de nós mesmos e vai chegando até o ancestral mais antigo. Por isso que o umbigo ele é ressaltado. Um ditado muito bonito que mostra a importância dos ancestrais na vida das pessoas, né? Eles dizem assim, que quem chega primeiro na fonte bebe a água limpa. Qual que é a ideia que está por trás desse ditado? A pessoa que chegou primeiro no riacho, tem o riacho ali com fundo com um pouco de terra, né? Próprio de todos os riachos. A pessoa bebe a água, tira a água dali do riacho e aquela água fica um pouquinho turva com aquela terra que está na parte de baixo. A primeira pessoa que bebeu água limpa. As outras que chegaram depois, elas também beberam água, mas a água já não estava tão limpa. É claro que é uma metáfora, né? É uma ideia só para mostrar quão importante respeito aos antepassados, né? Todos esses objetos africanos, eles remetem justamente a essa importância. Tentam mostrar a importância dos antepassados, como é possível desenvolver a cultura social, o que é importante ressaltar dentro dessas formas, se é um olho, né, vai ser maior do que o olho comum, o olho da natureza, ou se é a cabeça, às vezes um cabeção bem grande, ou às vezes uma figura humana com chifres, né? Às vezes um chifre, por exemplo, faz referência a alguns animais que têm uma força importante. Por exemplo, o antílope. O antílope é visto para alguns povos africanos como um animal civilizador, né? Por quê? O antílope ele faz aquele movimento, aquele gesto como o cachorro faz, ou como o touro faz. E à medida que os povos ali, por exemplo, do Mali, olhavam, observavam aquele antílope no mundo natural fazendo aquele objeto, eles criaram mitos mostrando e dizendo que, olha, o antílope faz esse gesto para mostrar que nós precisamos fazer agricultura, plantar as sementes para fazer com que a terra traga muitas potências, muita abundância, muitos alimentos, né? Então, quando eles utilizam uma máscara com uma figura que tem chifres, não faz nenhuma referência a alguns demônios ou diabo. Isso não tem nada a ver com a África. Essas são partes da cultura judaico-cristã. Isso não tem nada a ver com a África. Os chifres, na boa parte das culturas do Mali, por exemplo, na região do oeste africano, faz referências a esses animais potentes, né? Animais poderosos, animais que trouxeram algum tipo de benefício para a sociedade. Então, nos mitos deles, eles acabam incluindo esses animais que são poderosos dentro das suas próprias características físicas, trazendo para os objetos. Algo bastante interessante também do ponto de vista dessas heranças culturais que nós temos com os africanos são as palavras de origem africanas, né? Tem palavras como cochichar, que no português se diz sussurrar. Tem a palavra como cochilar, que no português se diz dormitar. Tem a palavra ginga, por exemplo, né? Pessoa que anda gingando, ou que tem muita ginga na hora de dançar, ou de jogar futebol, isso tem a ver um pouquinho também com essas heranças africanas, porque ginga na África é uma vareta muito longa que o gondoleiro usa para que o canoa consiga ir navegar ali no rio, né? Ou numa lagoa. Então, quando aquela vareta atinge o fundo do rio, ela entorta. Então é a ginga. Então, quando tem alguém andando gingando, significa que ele é igual uma vareta. Ele é uma pessoa que consegue ter um corpo mais maleável. Tem um gesto chamado muxoxo,
que é um gesto de estalar a boca, aqui os lábios, né? Quando você faz... Então, mas nós somos brasileiros, né? Um gesto para dizer não é chacoalhar a cabeça, dizendo não. Como nós somos brasileiros, somos misturados, temos a herança portuguesa, mas temos a herança africana, utilizamos as duas, né? Porque é o muxoxo mais o modo de dizer não. O muxoxo, às vezes, diz não, no caso, em alguns povos banto, é uma forma de dizer não. Às vezes, quando você desaprova alguém, você não está dizendo necessariamente não, mas de alguma forma é uma forma, né, é um modo mais abstrato de dizer não. Ou você pode, quando você está muito feliz também, na África, acontece muito isso. Uma forma de também externar a alegria por meio desse gesto chamado muxoxo. Então, vejam, temos uma quantidade muito grande de heranças culturais africanas e muitas delas fazem referência, ou pelo menos a gente consegue trazer um pouquinho para essa tradição da cultura material africana, seus objetos, as suas máscaras e as suas esculturas. Uma das características interessantes que a gente consegue identificar nessa máscara são essas formas que estão aqui nas laterais, nas bochechas e também aqui na testa, né? Essas formas são chamadas escarificações. As escarificações são marcas identitárias que alguns povos africanos colocam nos seus objetos artísticos, mas também alguns povos fazem isso na própria pele, né? O objetivo dessas marcas realmente é identificar qual povo né? É uma identidade, é uma marca identitária mesmo, porque cada povo tem uma marca diferente, às vezes 3 tracinhos, às vezes é uma bolinha, às vezes são muitas bolinhas, às vezes são vários tipos diferentes de riscos, mais abstratos, menos abstratos, são feitas às vezes no rosto, às vezes em outras partes do corpo também. No caso dessa máscara, essa peça ela foi feita com o objetivo de demonstrar alguma dessas características desse povo, chamado Senufo, da Costa do Marfim, e além dessas escarificações, outro aspecto que chama bastante atenção é a existência desse pássaro, né? Esse pássaro é chamado pássaro calau, né? Ele existe na natureza em vários países diferentes ali da região da parte ocidental da África, e é um pássaro que é associado à fertilidade, né? O pássaro no mundo natural, o pássaro masculino, né? Ele leva a fêmea e os filhotes para dentro de uma parte oca de uma árvore, e ela fica lá presa junto com os filhotes com objetivos de se proteger, né? Então o macho, ele leva a comidinha para a fêmea e leva para os filhotes. Para isso ele leva a comida, enfiando o bico dele nessa parte oca da árvore e leva a comidinha para eles. Isso é bastante interessante porque o povo Senufo identificou nessa imagem da natureza uma relação fálica, né? E daí surgiu a ideia de que essa peça é uma peça que também estimularia a fertilidade, né? Então, várias peças africanas que se utiliza o pássaro calau são peças utilizadas com o objetivo de fertilidade. Pode ser fertilidade da terra, pode ser fertilidade das pessoas, né? E é bastante interessante que, de forma um pouco mais abstrata, esse pássaro, por exemplo, ele tem o seu bico que cai sobre a testa e essa testa se infla. É óbvio que é uma imagem associada justamente à fecundação. Então, a testa está inflada significa que há uma abundância também de pensamentos, uma abundância de alma, né? Uma abundância também da fertilidade. Então, esse é um outro aspecto interessante da máscara, que mostra que a arte africana é uma arte simbólica, uma arte que tem significados por trás, né? E alguns desses aspectos podem ser observados também nas formas artísticas.